Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Mônica Andrade, sou advogada e há mais de 20 anos atuo na área empresarial e tributária. E esse canal é um espaço para a gente falar sobre negócios, para a gente falar sobre investimentos e sobre novidades. Olha, algumas semanas atrás houve uma comoção em torno do lançamento do novo filme da Barbie, o que trouxe um verdadeiro mar de rosa por todos os lugares. Mas logo depois, o clima virou completamente, com o país parando para falar e analisar sobre a briga da atriz Larissa Manoela com seus pais. Bem, gente, nosso canal não tem como mote falar de fofoca, mas esses casos chamam a nossa atenção pelo efeito que tiveram imediatamente nos seus produtos. Então, nosso objetivo hoje será pensar sobre o que podemos aprender com esses casos. Mas antes, deixem-me acrescentar a essa mistura o caso do Salt Bae. Lembra dele? É aquele chefe que ficou famoso com os memes de colocar o sal na carne com uma coreografia e que cobra quase um rim por uma carne enfeitada com ouro nos seus restaurantes. Bora junto pensar sobre como o marketing polêmico funcionou em favor ou contra os produtos? Se o ódio ou a fofoca engaja mais que a publicidade tradicional? Então bora começar com as lições de empreendedorismo do filme da Barbie. No lançamento do filme da Barbie, agora de 2023, você talvez, assim como eu, tenha se perguntado de onde surgiu tanto ódio e tanto amor por um filme sobre uma boneca com mais de 50 anos no mercado e que já apareceu em diversos outros filmes, e como essa polêmica movimentou tanto o país. Eu preciso dizer que fui criança numa época em que a Barbie dominava o mercado de bonecas, embora tivesse concorrência com a Suzy, com a Xuxinha, entre outras. E olha, pelo que eu me lembro, a Barbie sempre foi alvo de críticas, e estranhamente, críticas que costumavam ser conflitantes. Tanto sempre houve, de um lado, quem criticasse a boneca por vender uma ideia de mulher submissa ou dentro de um ideal, e sempre houve quem criticasse o brinquedo por vender uma ideia de feminista radical. O que levava a uma ou outra crítica é o fato que, por um lado, a Barbie sempre contou com uma grande quantidade de modelos de roupas diferentes, ali visando agradar gregos e troianos, tendo modelo para todos os gostos e sonhos. Se a criança gostava de bicicleta, a Barbie tinha um modelo ciclista. Se a criança mora em um espaço pequeno para ter o tão sonhado pet de verdade, lá vem os modelos da boneca com cachorrinhos, com gatos ou até mesmo com cavalos. Basta olhar uma prateleira de uma loja de brinquedos para ver modelos com roupas de festa, de praia, de balé, de noiva e ver bonecas representando diversas profissões. Aí é a Barbie suprindo algumas das faltas das crianças, mas ainda mais que isso é representando o sonho de serem adultas bem-sucedidas. A boneca que conta com uma feição de rosto com um semblante de pacífica alegria representa o futuro que todo mundo quer, ser feliz, seja no que for. Mas apesar dos diversos modelos de roupas diversificadas, a boneca também foi alvo de críticas por não ter os diversos tipos de corpos, nem mesmo a multiplicidade de cores de pele. Além disso, a boneca que foi soberana por décadas acabou perdendo espaço para a multiplicidade de bonecas, especialmente para marcas como Monster High e Police. Em 2017, por exemplo, a Mattel teve uma queda de 13,57% das suas ações, perdendo em torno de 133 milhões de dólares só no primeiro trimestre. E por que dei como exemplo 2017? Porque foi nesse ano que a nova diretora executiva da Mattel, Margot Georges, entendeu pela necessidade de revigorar a marca da Barbie. A boneca ainda conta com uma boa fatia do mercado, mas era preciso uma boa ação de marketing para fazê-la líder de novo. E é aí que entra o filme. Pois a Mattel, fabricante da Barbie, resolveu investir pesado e lançar um filme com ninguém menos que a vencedora do Oscar, a Arlequina Margot Robbie. Mas como gerar curiosidade e interesse no filme? Nesse caso, a polêmica pretendia ser uma boa oportunidade de gerar curiosidade e levar o pessoal para o cinema. E deu certo. Foram muitos argumentos contra e em favor que nem me atrevo a falar do filme. Se você não assistiu, assista e tire suas próprias conclusões. Só não esqueça que o roteiro do filme é uma ideia da própria fabricante da boneca. Então você terá um viés humanizado da personagem, mas que não deve ir muito longe do que você irá encontrar nas lojas depois. A ideia é fazer graça e aproveitar o roteiro para rebater algumas das críticas que a boneca sofreu ao longo da sua história. E embora seja um filme sobre uma boneca, não foi um filme pensado para o público infantil. Vai meio que no caminho de outros filmes como Shrek,
que também não foi um filme pensado para criança, mas caiu no gosto dos pequenos. A estratégia era trazer um produto que já está no mercado desde 1958 e que já foi líder no segmento de volta ao topo. Pois é, uma boneca de 1958. Uma outra época, não é? A Barbie foi criada por uma mulher, Ruth Handler, que faleceu em 2002. E o nome da boneca foi em homenagem à sua filha, Barbara Handler, que na época contava com 14 para 15 anos, e que não gostou muito da homenagem. E uma curiosidade é que a Bárbara aparece no filme junto a Margot Robbie. Bom, então o filme buscou dar uma visão mais moderna à boneca que foi criada em meados do século passado. É importante dizer aqui que a Barbie é a maior marca da Mattel, com vendas anuais estimadas em US$ 1 bilhão, cerca de 15% do total da receita da empresa. Então, depois de mais de 60 anos no mercado, era hora de seguir exemplos de sucesso como Frozen, o filme da Disney que é um sucesso de vendas de uma multiplicidade de brinquedos, inclusive alguns fabricados pela própria Mattel, mas que precisa pagar royalties à Disney. Além disso, houve uma mudança no modo em que as crianças brincam com a chegada dos smartphones, que, claro, redirecionam o interesse dos pequenos, mas também cria oportunidades de venda de brinquedos, só que referentes aos inúmeros jogos, como por exemplo Pokémons, Angry Birds, mas que também geram royalties às suas criadoras. Então a Mattel viu no filme um modo de modernizar seu produto, a boneca Barbie. Mas dessa vez pegando o público saudosista, os adultos, que não terão dúvidas em comprar novas bonecas para seus filhos, sobrinhos, filhos dos amigos e até para si mesmo. Intencionalmente ou não, o filme contou com um marketing muito forte gerado pelas polêmicas sobre a boneca e sobre como cada pessoa entendeu o viés do filme. E isso me parece ter sido intencional sim, já que a Mattel, financiadora do filme, manteve o roteiro em absoluto sigilo, que claro levou a várias teorias e fez com que favoráveis e descontentes quisessem assistir, quer para se divertir, quer para criticar. E claro que isso ajudou na bilheteria, fazendo o filme passar de US$ 1,4 bilhões, sendo a maior bilheteria de 2023, e entrando para o seleto clube de 15 filmes que mais faturaram na história. Só para você ter uma ideia, esse ranking ainda é liderado pelo primeiro Avatar de 2009, seguido por Vingadores Ultimato de 2019, tendo na terceira posição Avatar O Caminho da Água de 2022, um filme esperado por mais de 13 anos, e ainda conta no quarto lugar com Titanic de 1997. Então o resultado do filme da Barbie é realmente fenomenal, e uma parte significativa desse público veio da curiosidade gerada pela polêmica, que funcionou completamente em favor do filme. Então, nesse caso, o marketing polêmico foi positivo. Já o caso da Larissa Manoela é mais triste. Isso porque envolve briga familiar e uma exposição desse tipo tende a prejudicar os envolvidos e nos faz refletir sobre as relações familiares. Mas a gente não vai se apegar aqui à briga entre a família. A gente vai analisar o fato que essa triste polêmica refletiu direta e positivamente nas redes sociais da Larissa Manoela e, em agosto, a atriz se tornou a personalidade brasileira mais seguida nas redes sociais e viu um crescimento de mais de 2 milhões de seguidores após toda a polêmica. Aí vale pontuar que a Larissa ganhou 500 mil novos seguidores somente no primeiro domingo após a atriz conceder a entrevista ao Fantástico. Antes de falar desse caso, a gente precisa pontuar que numa briga familiar não dá para salvar uma limonada. Então vamos tentar falar de aspectos que podem ser positivos de serem analisados nesse caso, tá bom? E esse assunto interessa pra gente porque, embora tenha atingido uma empresa com grande capital social, alguns desses erros afetam muitas, mas muitas empresas pequenas, começando com a confusão entre o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal dos sócios. Esse caso da Larissa deixou claros alguns equívocos muito cometidos pelo pequeno empresário. O primeiro ponto é, como falei agora há pouco, a confusão do dinheiro. É não compreender que os rendimentos da empresa não se prestam a pagar as contas dos sócios, e sim a pagar as despesas da pessoa jurídica, e somente após a distribuição de lucros com seus recebimentos pessoais, cada sócio deve pagar suas despesas. O segundo ponto a se observar é que a gestão da empresa não pode se confundir com o talento para a produção do objeto ou produto que será o foco da empresa. Deu mais ou menos para entender? Então bora ver um exemplo. Alguém que tem um talento para a gastronomia que decide montar um restaurante. O objeto da empresa será a venda da comida produzida ou criada por aquele que tem o talento para isso. Mas a empresa não se resume unicamente à produção do alimento. É importante saber que há uma enorme diferença entre gerir
uma empresa e ser expert no produto principal desta empresa. O administrador deverá gerir funcionários, cuidar de questões de manutenção de todas as áreas do restaurante, além da análise da legislação necessária, contratação de terceiros, organização fiscal, gestão de contratos como aluguel de ponto ou de equipamentos, tomadas de decisões como, por exemplo, as melhores opções para o negócio ou até mesmo a localidade em que deverá implementar a empresa. Ainda terá que lidar com os clientes com problemas e reclamações. No caso da Larissa Manoela, quando o produto é a própria imagem ou o tempo da atriz, ela poderia atuar no modo de empregada pela CLT, mas preferiu o modo de atuação através de uma pessoa jurídica. Isso possivelmente analisando a carga tributária incidente sobre os contratos. Quando me refiro a ela, obviamente estou falando dos seus representantes, já que ela era menor de idade. E claro que nada impede que a atuação se desse dos dois modos, horas através de carteira assinada e horas através de contratação da pessoa jurídica. Mas vamos voltar ao ponto que nos interessa. São as notícias e fofocas e o modo em que isso foi divulgado. É que a ideia, de um modo geral, deixava claro que as pessoas não se atentam ao fato de que a empresa não se resume à imagem da atriz e que a empresa deveria atuar na gestão da carreira dela, analisando propostas e contratos, com tomadas de decisões, entre outros aspectos. Então, outro ponto a se analisar é que o sócio que atua diretamente com o produto principal da empresa e que pode mesmo ter sido quem teve a ideia de abrir a empresa, pode entender que precisa de outro sócio que se dedique à gestão do CNPJ, deixando-o livre para focar no seu talento. Então, deve entender que cada sócio terá a sua importância e sua função na empresa. Esse ponto nos leva à necessidade de uma organização societária, especialmente no caso de empresas familiares, que demandam muito mais cuidados e formalidade. Isso para tentar evitar brigas futuras, inclusive já deixando o mais organizado possível para casos de sucessão. Mas isso já é outro assunto até para outro vídeo. Por conta disso, não vamos analisar a organização societária do caso da Larissa Manoela, nem mesmo a existência ou não de regimento das empresas, porque com base no que nós vimos e no que foi divulgado, os problemas são muito mais profundos e residem mais nas relações familiares ou até no mau uso do patrimônio ou de investimentos mal geridos. Então há muito sofrimento e eu entendo que é um caso muito pessoal. Embora tenha sido tão divulgado, eu acho que não vale aqui malhar o Judas de novo, tá bom? Como o mote do nosso canal é empreendedorismo e o assunto ficou bem quente, acho que é bem positivo analisarmos o caso, mas sob a perspectiva da sociedade, evitando as questões pessoais. Isso porque esse caso serve de alerta, já que conseguiu reunir, num caso só, diversos dos problemas mais comuns que surgem nas empresas. Então, se você está começando uma empresa, mesmo que ainda esteja bem no comecinho, tenha em mente algumas necessidades, como determinar se você vai precisar atuar como um sócio e, a partir daí, determinar a função de cada sócio, determinar o objetivo da empresa, tanto em curto quanto em longo prazo, determinar e cumprir as metas, elaborar um bom plano de negócio e segui-lo, assim como deve determinar a participação dos sócios, tendo em mente, de certo modo, o equivalente a uma remuneração pelo trabalho. Mas também é importante que todos os sócios tenham conhecimento das decisões, mas conhecimento mesmo. Que todos saibam da existência de dívidas contraídas pela empresa, através de empréstimos ou de aquisições financiadas, que saibam dos contratos, que conheçam fornecedores. Para isso, um regimento costuma ser um bom caminho, além de reuniões periódicas dos sócios, sendo redigidas as respectivas atas, e se possível com a presença do contador e do advogado da empresa. Isso evita que algum sócio desconheça a situação real do negócio. Além disso, é importante dar valor a todas as funções, lembrando que os sócios gestores da empresa têm tanta importância no sucesso do negócio quanto o expert do produto ou aquele outro sócio que é bom de vender o produto. Imagina numa confecção. Quem administra o negócio vai trabalhar tanto quanto o estilista, só que em áreas diferentes. O próximo ponto que vale observar nesse caso da Larissa Manoela é quando se monta uma empresa familiar na qual tem os sócios menores de idade, pois aqui será necessário um cuidado em dobro, porque se por um lado menores de idade precisam ser representados na empresa e esses representantes precisam responder a esses sócios sobre seu patrimônio quando este alcançar a maioridade, por outro, quando tiverem a maioridade, farão parte da sociedade
sociedade de modo mais participativo. Então, é bom que eles tenham pelo menos conhecimento dos investimentos e dos riscos. Vamos imaginar uma situação hipotética. Nesse nosso caso, há uma cantora mirim, a gente vai chamá-la de X, cuja família cria um CNPJ para que empresas possam contratar seus shows e publicidade. Nada obsta que a cantora contasse com um percentual societário menor no CNPJ, visando facilitar a gestão da empresa. Mas neste caso, a atuação da empresa deveria se dar como algo semelhante à corretagem, ao agenciamento, e à empresa caberia ser destinado apenas o valor percentual ajustado incidente sobre os contratos, sendo o restante repassado integralmente para a conta pessoal da cantora X. Ou, ao contrário, a cantora ser sócia da pessoa jurídica, representada por seus pais, mas ainda assim cabendo um repasse condizente com sua atuação no CNPJ, ou seja, com a realização dos trabalhos. Só que neste caso ela receberia essa remuneração através da distribuição de lucros. Outro ponto a se analisar nesse caso, que foi também bastante falado, é a aquisição de imóveis. A gente vai falar aqui de aquisição de imóveis para aluguel, imóveis para gerar renda. Então, deixa eu chamar a atenção a um ponto aqui. Essa aquisição poderia ocorrer pela própria pessoa jurídica, mas isso não faz muito à vontade da maioria dos empresários brasileiros, que preferem a aquisição ou pela pessoa física ou por outra pessoa jurídica. Então, um caminho correto para a aquisição pela pessoa física é após a distribuição de lucros. Outro caminho seria a criação de uma nova pessoa jurídica. Vamos chamar essa empresa de B. Então, para ficar fácil da gente entender, vamos voltar ao exemplo da cantora Mirim X. A empresa que agencia seus contratos e sua carreira seria a empresa A, ok? E essa nova empresa B. Olha, há vários modos para aquisição desses imóveis, mas a gente vai falar somente de 2 modos, tá bom? Modo 1. Os imóveis seriam adquiridos pelo CNPJ da empresa A, a empresa que agencia a carreira dela. E essa empresa seria sócia da empresa B, que vai administrar os imóveis. E a empresa A integralizaria os imóveis como seu capital na empresa B, que passa a ser a proprietária e a gestora dos imóveis. Esse modo não agrada a maioria dos empresários brasileiros, que preferem que uma empresa não tenha relação com uma outra, visando problemas trabalhistas futuros, mas isso também é assunto para outro vídeo. Já no modo 2, o sócio recebe a sua distribuição de lucros, que é isento do pagamento de imposto de renda, e adquire os imóveis. Abre a nova empresa e integraliza os imóveis nessa nova empresa. Ou recebe a distribuição de lucros, abre a nova empresa, integraliza o capital para a empresa que vai adquirir os imóveis. Claro que há outros modos para a empresa adquirir os imóveis direto ou até com a criação da famosa holding. Mas eu vou pular esses 2 modos, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. O importante é entender que essa nova empresa teria como objetivo a administração dos imóveis. Já no caso da Larissa Manoela, houve muita repercussão ao fato de que havia 3 pessoas jurídicas, sendo 2 aparentemente com a mesma função, de agenciar a carreira dela. Isso por si só já fala um pouco sobre o modo geral como muitas empresas são geridas hoje em dia no Brasil. Se cria um CNPJ e se algo der errado ao longo do caminho, ou se fizer muitas dívidas, se cria um novo CNPJ, não havendo mais um grande apego em se manter uma boa gestão de uma empresa só. Além, claro, das modas e diversas novidades fashion que aparecem no mundo empresarial. Por um tempo foram as tais das holdings, que no caso para a administração de bens nem se fazem tão necessárias. Mas voltemos ao caso. Enquanto por um lado a polêmica trouxe novos seguidores para Larissa Manoela e inúmeros problemas, por outro trouxe pra gente alguns alertas e alguns pontos que precisam ser bem lembrados. Se você vai colocar uma empresa e pretende colocar, por exemplo, teu filho como sócio e ele é menor de idade, quando ele tiver 18 anos, ele vai poder te cobrar por essa gestão, se você for administrador da empresa ou se for representante do menor. Além disso, o caso da Larissa Manoela nos mostrou que um produto bom não é suficiente e que toda empresa precisa de uma boa gestão. Então, assim como no primeiro caso, a polêmica até foi positiva para Larissa Manoela, mas eu entendo que foi mais positiva para os demais empresários, que puderam ver na prática inúmeros problemas que podem surgir de uma gestão mal feita. Bora agora para o nosso terceiro caso. Mais um famoso que fez do limão uma limonada. Nosso terceiro caso é o caso do turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bey. Você pode não estar ligando o nome artístico, que significa adorador de sal, à pessoa. Mas tenta aí puxar pela sua memória, pois possivelmente você já viu algum vídeo desse chefe
jogando sal de uma forma bem peculiar, em pedaços de carne folheados a ouro. Ele que começou trabalhando aos 13 anos em açougues, passou para restaurantes e em 2010 abriu sua primeira churrascaria de luxo, teve a virada de chave do seu negócio em 2017, quando viralizou num vídeo em que aparecia cortando e salgando uma carne com uma coreografia diferenciada. Depois disso, ele virou celebridade em vários países e seu restaurante passou a ser o queridinho de famosos, incluindo aí atletas, como por exemplo os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, que já tiveram nas unidades do Salt Bae. Esse é um dos maiores exemplos de uma celebridade que vive cercada por polêmicas e faz disso, de certo modo, um marketing, mantendo nos jornais insights. Falem bem, falem mal, mas que falem de mim. Olha, a gente pode até não concordar, mas ele com certeza está comemorando as polêmicas nos seus restaurantes luxuosos, ou curtindo com celebridades bem famosas. E para ele não tem tempo ruim. Com pratos que custam tanto quanto joias, ele não economiza na hora de se envolver em polêmicas, como quando pousou ao lado de uma foto de Fidel Castro ou quando ofereceu um jantar para o presidente venezuelano Nicolás Maduro perto da inauguração do seu restaurante em Miami, ou quando foi acusado por ex-funcionários de ficar com parte do valor das gorjetas, até quando ousou bastante, entrando no gramado no jogo da final e tirando fotos com jogadores, além de ter segurado a taça da Copa do Mundo do Catar. E até mesmo quando foi posteriormente notícia ao ser banido da próxima edição da Copa do Mundo. O cardápio, por sua vez, já foi notícia, com suas carnes com ouro ou um hambúrguer com fritas que sai a preço de ouro. E já foi bastante criticado por gente que alega que os pratos do restaurante churrascaria, onde um carpaccio custa $41 e pratos simples de carne chegam a custar $320 e a tal carne com ouro custa em torno de $700, não seriam extraordinários. E a polêmica sobre preços abusivos já deu até algumas rasteiras no chefe, que se afastou da sua unidade em Londres, que já foi eleita a pior de toda a cidade. Aqui vale só lembrar que o turco tem churrascarias no modo filial ou no modo franquia, com unidades em vários países e em cidades famosas como Londres, Nova York e Dubai. Outras polêmicas também renderam mais problemas que sucesso, como em Nova York, por exemplo, pela falta de luvas, e até o fechamento da unidade de Boston por violações. Mesmo assim, no pós-pandemia, quando muitos restaurantes amargaram prejuízo, o grupo At a Dream Group, que é proprietário da franquia Nusret, continuou tendo lucro, inclusive com faturamento em 2022 maior que nos anos anteriores à pandemia. E aí, qual será a próxima polêmica do Salt Bae? Conta pra mim, o que você acha? Agora me diz se você acha que ele sabe mesmo como usar uma boa polêmica em seu favor. Lembrando que o nosso assunto é o produto, entendendo a imagem da Larissa e do Salt Bae como produtos, tá bom? Nosso vídeo não tem por objetivo analisar as relações familiares e pessoais. Lembrando então que os produtos citados no nosso vídeo já eram bem-sucedidos muito antes das polêmicas, que só vieram e aumentaram o alcance dos produtos. Mas conta pra mim, você tá lembrando de mais alguém que consegue manter seu nome na moda a partir de polêmicas ou do marketing polêmico? E me diz também se você acha que vale a pena um marketing polêmico para alcançar o sucesso, tá bom? Então, amigos, esse foi nosso vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido até o final. Por favor, antes de sair, deixa teu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Aí aproveita para mandar pra gente alguma sugestão de algum assunto que você gostaria de ver no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, até a próxima.